Meus irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou será projetado, o tempo está bastante avançado, eu vou tentar aqui, de verdade, resumir, preparei, mas a programação extensa, e a gente vai tentar cumprir sem perder o objetivo da mensagem, mas tentar ser mais sucinto na mensagem que temos para essa noite. Mas antes eu queria, desde já, aqueles que estão em casa e aqueles que vieram, e a todos que sejam bem-vindos, e também deixar aqui as nossas felicitações a cada papai que nos escuta por essa live, e a cada papai que aqui se encontra, pela graça de Deus. Eu falei pela manhã, eu não sou um daqueles que, digamos que fique apoiando essas datas, toda hora tem data papagaio hoje em dia, dia do papagaio, dia não sei o quê. Mas no caso da mãe e do pai, eu entendo que a gente deve considerar e aproveitar para fazer o reforço de que são figuras tão importantes, e nesse caso o pai, a figura que Deus colocou, o homem, o guia, o sacerdote, aquele que determina numa sociedade os valores, que tem o papel de determinar os valores. Por isso, nossa gratidão a Deus por cada pai aqui, e que o desejo do nosso coração é que cada pai seja um instrumento na mão de Deus para guiar sua família e também ser um testemunho para a sociedade onde vive, no nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Eu acho que é isso. Vamos ao texto sagrado. É uma história muito conhecida. Eu iria ler todo o capítulo, pelo menos 30 versos, mas vou ganhar tempo e como é conhecida a história, vocês vão entender, e eu vou aqui ler um versículo e nós vamos narrar aqui a história e avançar. Eu quero falar com vocês sobre um encontro, talvez um dos encontros mais bonitos da Bíblia, que é o encontro que Jesus teve no capítulo 4, a partir do verso 1, Jesus saindo ali por causa de uma situação com os fariseus. Jesus vai para a região aonde se encontrava ali entre Judéia e Galileia, uma cidade dos samaritanos, e ele tem um dos encontros mais reveladores na palavra do Senhor, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero ler apenas um verso então, e aí a gente vai narrando a mensagem, que é uma história conhecida. O verso 14, por favor. Nesse encontro e nesse diálogo que Jesus abre ali com aquela mulher, os irmãos já conhecem, ele aproveita uma oportunidade, um encontro que aconteceu, ele passando, e esse texto já mostra que Jesus era homem, era Deus, mas mostra a sua humanidade, porque o texto vai dizer que ele teve sede, estava cansado. Então ele para ali na cidade de Sicar, e tinha um poço muito conhecido, chamado de Poço de Jacó, ali, Jacó tinha dado a sua família naquela época, e ali ele encontra uma mulher e ele começa a narrar um diálogo com aquela mulher. O interessante é que os ensinamentos e a forma com que ele desenvolve esse relacionamento e essa conversa nos ensina muito. E tudo está ligado ao poço, à sede, a uma necessidade, e de um Deus de um lado, um homem que era Deus, e de uma mulher pecadora que tinha muitas dificuldades e muitos problemas na vida. Então, o verso 14 vai dizer assim: depois desse encontro e de um diálogo que se inicia, Jesus disse para aquela mulher, quando eles falam sobre a água, ele pede água, ela rebate, e ele vai dizer no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Senhor, eis aqui a sua igreja, o seu povo, e pessoas em algum lugar ouvindo a transmissão desse culto. Que de forma como só o Senhor pode, o Senhor fale a cada coração e manifeste o seu poder pelo teu Espírito, e me use para a transmissão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que é um dos encontros mais fantásticos na Bíblia? Porque aqui está Deus e aqui está uma pecadora, representando a raça humana, aqueles que estão longe do Senhor.
João então apresenta um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos, um evangelho aberto que tem como objetivo apresentar Jesus Cristo e dizer que esse Deus, esse homem que anda na Judeia, na Galileia, também era Deus, e ele apresenta o Senhor mostrando sinais e maravilhas, sinais não apenas curas, sinais para dizer ele é o pão da vida, ele não apenas multiplica pães, ele é a ressurreição e a vida, ele não apenas levantou um morto, ele é a luz do mundo, ele não apenas abriu os olhos de um cego, isso não é apenas uma cura, ele é a luz do mundo, é ele que dá visão aos homens para enxergar a eternidade. E também, dos 7 sinais, aqui está um deles, ele não é apenas aquele que dá água, ele é a fonte que sacia a alma do homem que vive a buscar aqui e acolá, saciar a sua sede em vários aspectos. Então Jesus, cansado, para ali, eu vou narrando aqui a história, e esse encontro se dá ali entre o sul da Judéia e o norte da Galileia, nessa cidade samaritana chamada Sicar, que depois que os judeus tiveram essa rincha com os samaritanos, que eram parentes, porque na divisão dos reinos, Samaria levou a parte de Israel 10 tribos, e aquele povo se misturou e começou a cultuar, e os reis que reinavam na época levaram aquele povo a pecar, e aquele povo se misturou, e cria-se os samaritanos por causa da região, e havia uma certa resistência entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus diziam, vocês não cultuam certo, vocês não têm a lei de Deus por completa, os samaritanos só apreciavam os 5 livros de Moisés, não é? O Pentateuco, eles não usavam e nem criam no resto, nos demais do Novo, do Velho Testamento. Então havia conflitos terríveis, e de fato os samaritanos misturavam, era um misto de fé em Jeová, com a mistura, um sincretismo com várias outras práticas que os judeus detestavam, e por isso os judeus não se davam com os samaritanos. E logo no começo, no diálogo, os irmãos podem ir pondo aí na mídia, se tiverem condições, à medida que eu narro, a Bíblia vai dizer que os judeus não se davam quando Jesus encontra. Quando ele pede àquela mulher água, logo ela diz, como é que tu, sendo judeu, e uma mulher samaritana, o Senhor me pede água? Porque não era comum isso naquela época. Falando um pouco dessa mulher, ela era uma pecadora religiosa, interessante, ela era uma pecadora religiosa, ela acreditava e ela seguia, mas ela tinha práticas que não eram práticas que um ser humano deveria estar fazendo se de fato conhecesse Deus. Então, o que significa dizer que a religião, muitas vezes, ela é um escudo que a pessoa se coloca para enganar ou travestir alguma situação na sua vida, porque a vida daquela mulher, embora ela tivesse como samaritana a cria, e estava ali falando e ensinando Jesus sobre Jacó, que era o pai dela, inclusive ela diz, está narrado aí no texto, a gente ia ler, mas só para ganhar tempo. Então ela tinha um certo conhecimento, mas um conhecimento distorcido da verdade e da obra de Deus. E ela vai falar com Jesus e vai travar esse diálogo com Jesus. E digo isso para falar que muitas vezes as pessoas estão usando a Bíblia, a religião e a fé, mas de forma equivocada. O fato de alguém citar a Bíblia ou dizer que frequenta a igreja, não significa que aquela pessoa tem uma fé centrada, correta, uma teologia saudável na pessoa de Jesus e nos ensinamentos bíblicos. Muitas vezes não é. E é o caso dessa mulher. Estou só resumindo aqui para a gente ganhar tempo, porque ela usa isso, mas ela estava equivocada. Por outro lado, essa mulher tinha grandes problemas na vida dela, e um dos problemas é que ela não gostava de aparecer em público e estar, porque a vida que ela levava de forma moral era terrível, era imoral. Jesus conversa com ela e fala, mas você já teve 5 e o que você está não é o seu marido, veja. Então o fato, e o texto vai dizer aí, os irmãos podem ir colocando, dela estar ali ao meio-dia. Quem é que em plena Palestina vai para um poço pegar água em pleno meio-dia? Nem em Mossoró a gente faz isso. Quem é que quer ficar meio-dia passeando no centro da cidade, a não ser por uma necessidade? Ninguém quer.
Ela não precisava, mas ela era marginalizada. Ela sabia, ela tinha vergonha. Ela talvez fosse na sua própria sociedade ali, diante dos samaritanos, porque ela vivia uma vida de promiscuidade. Ela tinha tido 5 homens, não eram maridos, e o que ela estava também não era. O que a gente já aponta aqui que juntar não é casar. Juntar não é casar, irmãos. Está com essa ideia agora, não, mas a lei, sim, isso é a lei dos homens. Aí. Juntar não é casar para Deus. Deus determina uma regra, tem uma forma de fazer a coisa certa. Então Jesus mexe com ela porque ele quer corrigir e quer ensiná-la. Então ela vai àquele momento porque quem é que vai estar andando ali? Então ninguém está lá e ela vai fugindo do seu envolto e da sua própria vida errante e errada que ela escolhera fazer, porque havia uma rejeição social quanto à vida daquela mulher. E isso aqui nos ensina o quanto as pessoas estão aí fora, e muitas são como essa mulher, que estão perdidas e buscando. A Bíblia vai dizer que ela encontra Jesus ali naquele poço, e Jesus abre um diálogo. Jesus conversa com aquela mulher samaritana, e aqui a gente já vê que Jesus, agora eu quero falar um pouco de Jesus, ele quebra algumas barreiras aqui. A barreira cultural, a barreira religiosa, social, porque ele era um rabino, nem podia estar conversando com uma mulher, muito menos uma mulher samaritana, mas Jesus não se importa com aquilo, e não estava pecando. Ele estava quebrando alguns paradigmas daquele tempo, onde havia um preconceito muito grande, sobretudo dos judeus. E ele começa então esse diálogo quebrando essas barreiras, essas diferenças, não porque ele queria aceitá-la do jeito que ela estava, ou que ele queria referendar a forma com que ela vivia, pensava e cria na fé, não se trata disso, mas se trata dele quebrar para alcançar a vida daquela mulher e mostrar para ela que ela estava errada e buscando de forma errada. Essa é uma das coisas que a gente também aprende, porque ela estava buscando a salvação de forma errada. Mas ainda a gente pode ver aqui que o texto narra à beira de um poço, e a água está ali envolta a toda essa questão. A água, dentro do contexto judaico, servia para a purificação. O judeu valorizava muito isso, porque havia nas portas dos judeus jarros imensos com muitas águas. Era muito comum para aquele povo, por causa da purificação, na questão da limpeza do pecado, e o texto vai dizer que ela estava ali à beira de um poço, o poço que Jacó havia deixado, símbolo da purificação, e Jesus estava ali, e esse símbolo também, a água na Bíblia, representa a presença de Deus, o Espírito Santo, e ela buscava ali um poço, e um poço profundo. Ela vai dizer para o Senhor: como é que o Senhor pode tirar água se o Senhor nem tem corda, o poço é fundo? E ela começa nesse diálogo a narrar várias coisas, sem saber que, na verdade, a sede dela não podia ser saciada, a verdadeira sede, a necessidade real da vida dela não se tratava de beber água, aquilo era apenas fisiológico e era importante para a sua vida, mas Jesus apresenta e aproveita esse elemento para ensinar uma lição para aquela mulher, enquanto traz esse diálogo. Então, para os judeus, era muito importante a questão da purificação, e por isso Jesus vai usar esse mesmo elemento. Ele aproveita, a inteligência de Jesus, a água, a narrativa daquela mulher, para ensiná-la. Mas ainda a gente pode ver aqui, eu estou passando rápido, sobre a questão da adoração. Havia uma confusão na cabeça dos samaritanos, e dos judeus também, de alguma forma, embora tivessem mais consciência, porque lá no verso 23, 24, ela vai perguntar ao Senhor, ela fala: nós adoramos no Monte Gerizim, os judeus dizem que é em Jerusalém. Então perceba que a fé, mais uma vez, a religião daquela mulher, trazia mais confusão do que libertação no concernente à palavra e uma vida de adoração verdadeira ao Senhor. E Jesus vai ensiná-la que não se trata mais de lugar, mas se trata da pessoa. Não é uma questão do lugar que nós estamos, mas é uma questão do coração que temos. E ele vai falar com a mulher sobre isso, ensinando, em um diálogo que eu não sei quanto tempo durou aquilo ali, mas Jesus consegue penetrar profundamente no coração daquela mulher. Por fim, a gente também vai perceber aqui nesse diálogo, e passando, estou correndo muito aqui, sobre a questão da revelação de quem é Cristo.
Porque ela tinha, do texto, ela pensa Jesus em três perspectivas. Em três perspectivas. Um judeu com sede, cansado de viagem, um profeta, e depois ela entende, não, é o Messias. A revelação progressiva daqueles que ainda não conhecem o Senhor, e como Jesus foi sábio em destacar na vida daquela mulher, no verso 26, quando ele vai dizer, e se revela como o Messias e o Salvador. Então, o significado espiritual disso é muito profundo. Eu queria, então, rapidamente, tirar lições aqui desse texto, que Jesus nos ensina, e quanto à pessoa, que é a samaritana pecadora, o mundo aí fora, que todos nós um dia estivemos, e como a igreja deve fazer e se comportar. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é a simpatia de Jesus. Verso 7, verso 9, a simpatia de Jesus. Jesus cria um ponto de contato, ele aproveita uma situação para falar com aquela mulher. E é interessante que ele vai usar aquela frase, tem um teólogo, William Hyken, ele diz assim, que você tem duas formas de chegar ao coração de uma pessoa: pedindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa para essa pessoa. E ele diz, a segunda funciona, é mais eficaz. Então Jesus, ele pede àquela mulher, eu gostaria que você me desse água. Quando ele faz isso, ele abre um diálogo com aquela mulher, porque as pessoas se sentem de alguma forma prestigiadas, ou elas, boa parte, eu não digo que todas, mas quando você pede um favor a alguém, se essa pessoa, ela tem um mínimo de gentileza, ela fala, estou sendo prestativo, eu vou. Então Jesus foi muito inteligente, foi muito simpático ao abordar aquela mulher, e quando nós falamos de evangelismo, e esse texto também é um texto evangelístico, ou primordialmente evangelístico, Jesus nos ensina que devemos saber abordar as pessoas, quebrando os preconceitos, não olhando quem elas são exatamente, a vida que elas têm, se é isso ou aquilo, a sua cultura, muitas vezes a roupa que ela está não combina com você, tem nada a ver com você, da onde ela vem, você também não gosta, o que ela faz você detesta, mas apesar de tudo isso, Jesus estava ali, e ele inteligentemente abre um diálogo com essa mulher. E ele olha para ela, ele fala, usa um caminho, ou fazer, ou pedir um favor, e ele decide pedir, e ela fala, você pode me dar água? Isso nos ensina, igreja, que nós que andamos com samaritanos todos os tempos, modo de dizer, não é? Por assim dizer, em bairro, na casa, no trabalho, na faculdade, aonde nós vamos, e até dentro da família, muitas vezes o erro é que nós não sabemos, nós colocamos o preconceito na frente, nós não entendemos como Jesus foi um instrumento e o que ele ensinou a esses discípulos, porque isso aqui foi uma aula prática, aqueles discípulos, não é? De como nós devemos tratar as pessoas, ainda que essas pessoas estejam assim na contramão. Não exatamente rejeitá-las, tampouco aceitar a vida que elas levam, mas saber e entender, se deixar ser um instrumento de Deus para conquistar essas pessoas pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus faz isso com muita simpatia, sendo um rabino, não podendo falar, mas ele fala, eu vou usar esse tanque, eu vou usar essa situação para falar do amor do Pai, porque foi para isso que eu vim. Esse é o chamado que Deus te tem, esse é o chamado que Deus tem para a sua igreja, esse é o chamado de cada um de nós. Você pode não simpatizar com essa pessoa em algum aspecto, seja cultural, social, do comportamento dela, mas isso não lhe impede de falar do amor de Deus para essa pessoa. Você precisa da chave, e Jesus ensina aqui qual é a chave. A segunda coisa que a gente aprende aqui, é que todo mundo tem uma necessidade, e também curiosidade. Veja, Jesus elimina a resistência que ela gera, e que ela joga, e que ela cria, porque o texto, você pode colocar aí, a mídia, aquela parte que eles ficam, a mulher fica ali do 10 ao 12, pode pôr aí do 10 ao 12, só para a igreja acompanhar, ela fica resistindo e debatendo com o Senhor quando ele pede a água. Ele elimina essas coisas difíceis e essa resistência, e ele mostra àquela mulher o que de fato ela precisava. Esse é outro ensinamento que nós precisamos para o evangelismo. Quando nós queremos amar e nos dedicar a levar a mensagem de Cristo. Nós muitas vezes focamos porque o outro vai pôr resistência, ele vai dizer, não, eu não acredito nessa sua fé, isso, aquilo, e começa um embate. Jesus não entrou nessa briga, não assim de frente para afrontá-la, ele queria conquistá-la, e o que ele faz? Ele vai mostrar a esta mulher
que não era dessa forma. Pode espelhar para mim, Nandinho, aí, o que você está espelhando aqui, pode espelhar aí, quando ele pede água, e ela começa a conversar com ele, e aí ele vai dizer, você poderia, e ele lhe daria a água da vida, não é? Então Jesus inverte o jogo de palavras daquela mulher, ele muda aquilo ali, e muitas vezes a gente não tem essa habilidade, a gente não tem essa sabedoria, e nós precisamos aprender com Jesus que há necessidades, e ele viu a necessidade, e ele também provocou a curiosidade daquela mulher, quando ela começa a perguntar, mas como o senhor vai tirar a corda, o senhor não tem, o poço é fundo, e ela ele desperta, porque Jesus sabia que aquela mulher estava necessitada. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos entender que as pessoas têm uma necessidade. Ela estava ali porque ela queria água, ela estava sedenta. As pessoas têm necessidades, irmãos. Elas não sabem exatamente quais são, ou elas estão buscando de forma errada, mas elas têm. Então, nós como igreja temos o papel de, pelo Espírito Santo, e guiados por Ele, de ser um instrumento de Deus e abrir na mente daquela pessoa, no coração dela, a curiosidade, mas nessa ordem que Jesus faz. A terceira coisa que Jesus faz, e a igreja precisa entender, é que ele entendeu o que a mulher estava pedindo e buscando na fonte errada. Do 13 ao 15, Jesus vai falar sobre isso. Jesus mostra àquela mulher que ela estava buscando se saciar na fonte errada. Isso aqui é simbólico, obviamente, uma analogia sobre o mundo, o que as pessoas estão buscando. O que o seu amigo de faculdade, de trabalho, o que o seu vizinho faz? Ele busca prazeres, ele busca ser saciado em fontes erradas. O mundo oferece essas fontes, seja bebida, seja prostituição, seja jogo, são várias coisas. Essa mulher estava buscando saciar a sua vida, a sua sede, e nesse sentido figurado, na fonte errada, porque na fé dela era Jacó, e havia ali um misticismo, e não a realidade. E Jesus percebe isso, e ele vai dizer, nessa analogia, não é, que ela estava, se ela bebesse, ele vai dizer, se tu beberes dessa água, terá sede de novo, mas se eu lhe der uma água, a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E essa mulher fica encantada, ela fica maravilhada, ela fala, meu Deus, Senhor, eu quero essa água, me dê dessa água. Perceba como é que Jesus vira o jogo desse diálogo, e ele faz essa mulher entender, e começa a abrir a mente dela. Isto é evangelismo. Inteligente, dependente do Espírito Santo. Lá em Isaías 43, verso 3, a palavra de Deus fala sobre esta fonte da eternidade. Isaías 55, 1 vai dizer que aquele que tem sede vem, beba de graça, na fonte da água viva. Jesus oferece àquela mulher, e diz, você está buscando na fonte errada. Meus irmãos, nós podemos dizer com amor, com sabedoria às pessoas, você não percebe que isso não vai mudar a sua vida, que você está há quantos anos nisso? Você não percebe que seu casamento, sua vida, isso aqui, essa área, não resolve? Você não está cansado disso? Porque Jesus sabia do coração daquela mulher e sabia das suas lutas e suas dificuldades. Então, ele aponta para a fonte e fala, a fonte está errada. Porque a fonte para aquela mulher era a fonte religiosa. E a fonte que Jesus oferece, ele é a fonte da água viva, a água que purifica, que muda, que transforma, é o que ele disse a Nicodemo, se não nasceres da água e do Espírito, vocês não podem entrar no reino de Deus. É uma fonte que jorra para a eternidade, que sacia todas as áreas da vida do ser humano. Jesus fez isso, e a igreja precisa saber evangelizar e amar o pecador aí fora desse modo, não concordando, mas no diálogo, agindo dessa forma. Em quarto lugar, o texto sagrado vai mostrar que esse Cristo que é simbolizado aqui pela sua obra redentora na ceia do Senhor, ele veio para libertar e transformar vidas. Ele mexe com a consciência daquela mulher. Dos versos 16 a 18, Jesus diz, vai e chama o teu marido. Depois de apresentar, de debater com ela, de discutir com ela, de virar o jogo, de gerar nela curiosidade, de quebrar a questão religiosa dela, de dizer, mas essa água, e ela já começa a questionar, e ela falou, então me dê dessa água. Jesus falou, eu dou. Mas antes de dizer eu dou, mexe aqui, traz a consciência, a lucidez para ela, e Jesus fala assim, ok,
Então vai lá e chama o seu marido. É demais, eu fico chocado, extasiado com a graça e a sabedoria de Cristo. Ele falou, eu dou, você quer? Agora ela já queria. Ela falou, Senhor, então me dê dessa água. Ele falou, vai e chama o teu marido. Jesus faz aquela mulher entrar em contato com as suas mazelas. Jesus faz aquela mulher entrar em contato com a realidade da sua vida. Quando ele diz assim, vai e chama ela, fala, Senhor, eu não tenho marido. Não é? Ele disse a verdade. Pode botar aí do 16 ao 18. Porque já tivesse 5 e o que tu estás não é o teu marido. Ela falou, tu és um profeta. Aí ele passa de judeu, cansado e sedento, para um profeta. És um profeta. Sabes tudo da minha vida. Ele mexe com a consciência daquela mulher para dizer, você é uma pecadora, você não percebe que a vida que você está levando é completamente errada. E que você está se enganando, essa vida pervertida que você leva. Você entende que essa religião e essa fé que você pratica não te leva a lugar nenhum, não mudou a sua vida, não transformou você de forma alguma. É isso que Jesus faz aqui. Porque, irmãos, não pode se beber a água da fonte da vida que jorra para a eternidade sem reconhecimento do pecado, sem arrependimento. Não há conversão sem arrependimento, é ilusão, eu falei disso de manhã. Arrependei-vos, Pedro diz, do capítulo 2, estamos expondo quarta-feira o livro de Atos, eu e alguns irmãos que estão me ajudando. Não há salvação sem arrependimento, é só ilusão, é só alguma comodidade ou uma falsa fé, uma falsa religião que lhe apresentaram. Jesus não faz isso com essa mulher, depois de despertar nela a curiosidade, depois dela dizer, eu quero isso, ele fala, mas para ter isso, conserte sua vida, se arrependa, mexe com a consciência dela. Ela tenta discutir teologia, sabe por quê? Muitas vezes discutir a fé e teologicamente discutir assuntos é melhor do que expor os pecados, falar de mim. Eu quero falar de mim, vamos discutir teologia? Eu não quero falar de mim, eu quero discutir teologia com você. Nesse diálogo ela quer discutir teologia. Jacó, ele bebeu, ele deu o seu gado, ele deu o seu povo, ela quer discussão teológica. Jesus quer mostrar a prática do evangelho na vida dela, que não há evangelho na vida dela, há uma religião morta. Ele mexe com a consciência e fala, traz o teu marido, eu não tenho, é verdade. 5, e o que tu estás não é o teu marido. Percebe? Quando uma pessoa tem a consciência do seu erro, ela pode se arrepender, mas se ela não tem a consciência do seu erro, a igreja tem um papel de pregar o evangelho, de falar às pessoas a verdade, é certo que de forma sábia, inspirada pelo Espírito, mas jamais negar e dizer, não, vai para a igreja, Betel, que sua vida vai resolver, não, se arrependa da vida que você tem, conserte, vai por etapas. Jesus está ensinando como nós devemos apresentar o evangelho, não existe salvação sem arrependimento. Passa 10, 20 anos dentro da igreja, na vida não é mudada, nada muda, porque não houve arrependimento. É apenas muito cômodo e gostoso estar dentro da igreja, e ouvir uma palavra e cantar, as pessoas são agradáveis, é todo mundo bonito, maravilhoso, cheiroso. Que lugar, quem é que não quer? Mulheres de Deus, homens de Deus, quem é que não quer estar dentro da igreja? Mas se não há arrependimento, não há transformação de vida, e Jesus mexe exatamente nisso. Mas em quinto lugar, do 19 ao 24, ele vai mexer na religiosidade dessa mulher. É exatamente aquilo que eu falei, ela tenta travar um diálogo com Jesus ali, teológico, para esconder os seus próprios pecados. Já que os samaritanos criam apenas ali no Pentateuco, então, se é Jerusalém, e ela começa com aquelas discussões, mas Jesus não cai nisso. Jesus fala, mulher, Deus é Espírito, importa que Ele seja adorado em Espírito e em verdade. Nós precisamos entender isso. Eu estou seguindo uma religião ou eu estou seguindo Jesus? A minha fé é baseada e centralizada na pessoa de Cristo? Eu de fato amo a Deus e presto atenção eu quero movimento ou eu quero aprender da palavra? Isso é o que importa, irmãos. E aquela mulher estava sendo distraída e a sua vida não podia ser mudada, porque só o Evangelho de Cristo muda vidas. E a vida dela continuava péssima e horrível. Mas em sexto lugar, Jesus mexe com a fé. E a fé verdadeira, do verso 25 ao verso 26.
ela agora, pode pôr aí o verso 25 ao verso 26, ela agora não crê mais que Jesus era um viajante cansado judeu, ela agora não aponta Jesus mais como um profeta que adivinha as coisas da vida dela, mas ela diz, sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, pode passar? Então Jesus disse, eu sou o Messias, sou eu que falo com você. Aquela mulher termina, não com um judeu cansado e sedento de água, não com alguém que estava adivinhando sua vida, mas ela sai dali com a revelação de quem era aquela pessoa. Ela encontrou o Salvador, ela encontrou o Cristo, ela encontrou o Messias. E nesse sentido, todos que estamos dentro da igreja precisamos pensar, eu encontrei Jesus. Precisamos pensar as pessoas, e eu preciso levar as pessoas a encontrarem Jesus, não esse Deus bonzinho, ou esse monte de figuras de Deus que o mundo apresenta e vende. Jesus foi direto ao coração daquela mulher. Quando essa mulher vê a revelação, ela deixa o seu cântaro, verso 26, ela deixa o seu cântaro. Esse é o sinal de que aquela mulher entendeu quem ele era, e ela vai à cidade, ela vai contar a todas aquelas pessoas, eu encontrei o Messias. Ele mudou a minha vida, ele falou tudo sobre mim. A maioria dos comentaristas que estudam essa passagem entende que essa mulher teve uma conversão porque ela deixa o seu cântaro, ela vai anunciar Jesus e as pessoas vão, e ali muitas pessoas se convertem porque tem um encontro, e muitos vão dizer, não é pelo que ela fala, mas é porque nós estamos aqui, estamos vendo. Nós precisamos levar as pessoas, porque aquele que um dia foi convertido, aquele que viu o Messias, viu Jesus, tem dentro do seu coração a necessidade de apresentar o Cristo verdadeiro ao seu próximo. Ela agora não tem vergonha. Outra prova e evidência é que ela não tem vergonha. A mulher que saía ao meio-dia, num sol escaldante da Palestina, porque tinha vergonha da sua vida, agora volta e anuncia. A vergonha passou, porque ela falou, eu não quero mais essa vida. Eu descobri, de fato, a água já estava entrando em seu coração. Louvado seja Deus. Eu vou terminar, o pessoal do louvor pode vir. Então ela pensa que era um judeu e inicia pensando que era um judeu cansado. No meio da conversa ela pensa que Jesus é apenas um profeta. E no fim ela descobre que ele era o Salvador que ia mudar a vida dela. Um dos teólogos que eu mais aprecio, e eu tenho várias bíblias, e é uma das bíblias que eu mais gosto, uma teologia equilibrada, é um reformado muito equilibrado, John MacArthur. Ele faz uma apreciação desse texto dizendo, em primeiro lugar, ela reconhece a sua necessidade espiritual. Ora, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é isso, e chega uma hora que ela entende que a minha vida espiritual está errada, eu tenho uma necessidade, eu preciso saciar, e eu estou tentando em lugares errados. A segunda coisa que John MacArthur coloca é que é preciso confessar e se arrepender. Não há salvação sem arrependimento, meus irmãos. As pessoas se iludem. Estar dentro da igreja não é sinônimo de conversão, mas a gente vê aqui que essa mulher foi movida pelo poder de Deus. E a terceira coisa que John MacArthur aponta é receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu me arrependo e eu quero dizer, agora Tu és o Messias, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Isso é maravilhoso. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, ore a Deus. Faça e tome a atitude dessa mulher. Se esses sinais e essas evidências de transformação, se a sua fé e a religião que você segue, e o Deus que você acredita, não tem te libertado de práticas de pecado, que só você e Ele sabe, porque você esconde isso, e você anda nas sombras do meio-dia, ore a Deus e fala, Senhor, se eu lhe encontrei, se o Senhor de fato entrou na minha vida, por que eu não sou liberto? Se você é aquele apaixonado por teologia e profundidade teológica, e é só isso, letra, e é só ir na universidade aqui, qualquer uma dessas tem gente muito melhor que a gente no conhecimento. Mas se só isso basta, e sua vida continua uma porcaria no sentido da prática de vida, seu testemunho, tudo que você faz, seu casamento, sua esposa não dá um bom testemunho de você, seu marido não um bom testemunho, e é uma confusão generalizada. Ore ao Senhor e fala, Senhor, minha teologia é tão profunda, mas a minha vida é tão imunda.
Será que eu encontrei Jesus de verdade? Será que a água me lavou de verdade, a água da vida? Mas a gente aprende aqui também como ensinar e falar de Jesus Cristo, levando as pessoas, abrindo o diálogo, quebrando as barreiras, não entrando em conflitos, mas mostrando a verdade, deixando que o Espírito Santo fale, gerando curiosidade, apontando a consciência dessa pessoa e, por fim, dizendo: há um Cristo que pode mudar, a fonte é Ele, não é essa que você tem procurado. Amém, igreja? Esse é o verdadeiro Evangelho, esse é o Evangelho de Jesus, para dentro e para fora. É isso que Deus espera de nós. Aqui está Deus e uma pecadora. Esse Deus transforma essa pecadora, justifica essa pecadora, salva essa pecadora, transforma essa pecadora, porque Ele é a fonte da água da vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé. O louvor foi embora? Hã? Você em casa, você aqui, eu de fato resumi tudo que tinha escrito, todas as pesquisas, tentei ser sucinto, espero ter transmitido, sem que a palavra tenha se perdido, mas irmãos, nós precisamos refletir sobre essas coisas, e dizer: meu Deus, eu estou bebendo da água certa, eu tenho sido saciado. Eu ouvi, há muitos anos atrás, quando voltei para Jesus, na minha adolescência e juventude ali, aquele período que alguns se perdem, eu me perdi um tempo, e passando numa praça ali na Bahia, trio elétrico é muito comum para evangélicos e não evangélicos, eles usam, e eu estava indo para o centro, a pé, e um jovem que estava de uma igreja, eu nem sei quem é, nem sei o jovem nem a igreja, eu passava e ele dizia: dentro de você é um vazio do tamanho de Jesus. E eu ouvi, nem olhei para quem era, mas aquilo mexeu profundamente no meu coração, porque naquele momento eu estava buscando em várias coisas. Tentava fumar, engasgava, era horroroso, os amigos ficavam rindo. A vez que tentei beber, caí, porque me deram uma cachaça lá, eu nunca tinha bebido cachaça nenhuma, passei um vexame medonho. E eu estava numa juventude assim, foi um curto período, mas eu me lembro, eu falei: meu Deus, eu estava buscando tudo, eu estava nas fontes, em várias fontes, e quando aquele rapaz, eu passando, ele falou: seu vazio, só Jesus pode preencher. Caiu minha ficha ali. No domingo seguinte eu já estava na igreja, eu falei: eu tenho que voltar, não vai dar certo, minha vida não... Às vezes acontece isso, irmãos, está buscando na fonte errada, está tentando saciar aquilo que... E isso é igual... Sabe, alguém esfomeado que não tem comida que dê jeito? Só Jesus pode saciar e corrigir e consertar a sua vida. Temos uma canção? Vamos, enquanto nós cantamos, você faz uma oração. Curve sua cabeça. Senhor, que tua palavra, para esses que aqui estão, para aqueles que estão em algum lugar, pelo Espírito Santo de Deus, possa mudar e transformar vidas. Daquilo que saiu da tua palavra possa revolucionar o coração e a vida. Tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, tu és o rio, a água verdadeira. Que um milagre aconteça em cada coração e nos ensine a proclamar esse milagre, a oferecer essa água da vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Diga amém.